Hoje nós vamos falar sobre essa novidade da Revolut transferindo para a Smiles e para a Latam, sabe? Mas será que vale a pena essa conversão? Será que você não vai estar perdendo dinheiro? Será que essa é a melhor estratégia para você mexer com Smiles e com Latam? Beleza, é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, tá? Não vai ter edição. Meu nome é Hugo Reis, você está no Viagem Black. A gente vai acessar um artigo do viagenblack.com.br e lá a gente vai entender se realmente essa transferência é ok e quando ou se ela vale a pena, ok? Beleza? Bom, essa notícia saiu agora. Eu estou gravando esse vídeo no dia 18 de junho, um pouquinho antes da nossa live, e eu tô colocando aqui para vocês se realmente vale a pena a gente produzir Latam ou Smiles usando as milhas da Revolut, ok? Bom, beleza. Antes da gente começar, a gente tem que saber o seguinte, bom, foram incluídas Latam e Smiles para transferência com paridade de 1 para 1 da Heavy Points para essas aéreas, tá? E a segunda pergunta que você vai fazer é, mas vai ter bônus de transferência? Provavelmente vai, tá, gente? Provavelmente vai, provavelmente a Revolut vai fazer como as outras empresas fazem, com aqueles bônus de 25%, 20% da Latam, 70%, 80%, 90% para Smiles, tá? Provavelmente vai surgir. Não dá pra gente prever quando vai acontecer, mas eu acredito que numa próxima transferência dessas empresas aí que tiver bonificada, provavelmente eles vão inserir a Revolut também, tá? Beleza? Mas vamos passar para o conteúdo aqui, para eu vou mostrar para vocês, esse vídeo vai ser bem curtinho mesmo, eu vou tentar mostrar para vocês se realmente vale a pena ou quando vale a pena você fazer as suas milhas do Heavy Points transferidas para as aéreas nacionais, ok? Beleza? Bom, primeiro a gente tem que saber o seguinte, a chegada da Latam PES Smiles, o ecossistema Heavy Points, era uma novidade das mais aguardadas, beleza? Ok? Até porque até então você tinha Flying Blue, você tinha praticamente várias aéreas nacionais, mas basicamente eu já falei para vocês, as duas principais transferências que você tinha era para Avios e para Flying Blue, né? Bom, pintando a Smiles e a Azul nesse momento, será que isso vai valer a pena? Será que isso faz parte de um novo contexto, que agora eu vou só usar o meu Revolut para pontuar, seja em Avios, seja em Flying Blue, inclusive nas aéreas nacionais? Bom, a notícia foi excelente para quem busca praticidade e mais opções de transferência, beleza? Mas será que vale a pena transferir? Bom, primeiro a gente tem que começar entendendo quanto custa o Heavy Points, e aqui eu vou dizer para vocês quanto custa, por exemplo, as milhas, os pontos da esfera e os pontos da Livelo, ok? Beleza? A Revolut oferece descontos para clientes que optam por Heavy Points, mas vamos entender quanto custa na cabeça da Revolut, ou seja, quanto custa para você comprar um Heavy Points. Se você chegasse lá no seu aplicativo, quero comprar Heavy Points para poder transferir, quanto é que custa? Eu trouxe uma tabelinha aqui para vocês, tá? Existem duas formas de você comprar Heavy Points, basicamente com o preço normal ou com uma compra recorrente que você programa comprar todo mês, tá? Se eventualmente você quer comprar um mês com a recorrente e cancelar no outro, você pode. Agora, qual a implicação disso? Ninguém sabe, porque é tão caro que eu acho que eu não consigo criar uma massa crítica de pessoas que comprem e consigam dizer o que acontece depois se eu cancelar minha compra recorrente, ok? Mas enfim, é possível. Basicamente, se você compra 250 Heavy Points, o preço já começa a R$100, ou seja, a milha da Heavy Points custa R$100. Aí você me diz assim, mas a da Esfera custa 70, da Livelo custa 70. Beleza, mas alguém compra a milha da Esfera, o ponto da Esfera ou o ponto da Livelo por 70? Não, porque normalmente tem oferta de 45, 50, 60% quando você tem o clube, né? Ok? Beleza? Mas aí se você faz a compra recorrente, ela cai em 4%. Beleza. Bom, eu quero trazer aqui esse extremo, que você parte de R$100 e chega aqui a R$68, tá? Se você dividir isso aqui, dá mais ou menos R$68, tá? 32%, R$68, você consegue comprar na melhor condição. Se você quiser gastar 1.000 conto por mês aí, pagando 15 mil, comprando 15 mil Heavy Points, certo? Beleza, então quanto é que sai cada milha aqui? Na compra avulsa sai de R$100 até 80 e na compra recorrente de 96 a 68, que é o preço mais barato que você consegue. Aí você me pergunta, bom, quanto eu consigo comprar Livelo? Eu já mostrei para vocês aqui, Livelo sendo comprada ou no clube da Livelo, saindo abaixo de R$20. Abaixo de R$20. Já mostrei para vocês na Esfera, o ponto da Esfera saindo abaixo de R$30, ok? Mas vamos lá. Vamos colocar num preço médio aqui, R$30 a Esfera, R$33 a Esfera e R$30 a Livelo. Gente,
Com as mesmas paridades, entendam vocês, se eu consigo fabricar uma milha sem ser aquela milha que é orgânica, tá? Eu estou dizendo assim, aquilo mesmo para competir com o orgânico versus orgânico, aí não tem dúvida. Não vai custar nada nem do lado e nem do outro, tá? Lembrando que, por exemplo, se você vai pontuar no Livelo ou da Esfera, você tem cartões que pontuam 4,5, cartões que pontuam 3,5, por exemplo, o Santander Rewards é 4,5, tem cartões, por exemplo, o Eterno pontuando 4 no Livelo, né? Então, você tem cartões que pontuam melhor no Livelo e na Esfera, ok? Então, mesmo orgânico, a Livelo e a Esfera terão opções melhores. Agora, se você estiver pensando em fabricar milhas compradas ou com clube, enfim, na Livelo você consegue fazer abaixo de 30, na Esfera abaixo de 33, e aqui o mais barato que você consegue fazer de Heavy Points é 68. Então, imagina você, tudo bem, você tem suas milhas orgânicas, se você quiser transferir, aquilo não te custou nada, então você pode transferir assim como você transfere em outros clubes. Agora, considerando que essa milha é uma milha extremamente valorizada, se você transfere, o que acontece? Vamos ver. Bom, considerando que, por exemplo, você tem a possibilidade de transferir para o Avios, a sua milha transferida nessa paridade está custando mais ou menos R$55. Beleza? Se você transfere na Flying Blue com paridade de 2:1, mesmo sem bônus nenhum, você está colocando a sua milha ali na casa de R$45 a R$50. Se você transfere 1:1 para a TAP, você está colocando sua milha perto de R$40. E se você transfere 1:1 para a Latam, mesmo que vá com 30%, como é que fica? Essa matemática eu fiz aqui, tá? Bom, se você tiver uma de 30%, que está super difícil de achar, o seu ponto tá saindo por 33 a 34. Então, se você tem Heavy Points, transfere a 30%, significa que você está transferindo a um preço de R$33, sendo que se você tivesse transferindo para a Aves estava 55, para a Flying Blue estava 50. Então percebam vocês que aqui você está perdendo dinheiro com a sua milha, porque sua milha é muito mais valorizada em outros pacotes. Beleza? E se você estiver trabalhando com Smiles, é pior ainda a conversão, porque aqui, se você tiver 90%, ela chega a 30%. Se tiver 90%, ela chega a 30%, porque a milha da Smiles aqui, o preço médio de referência dela é 16, da Latam 26. Então percebam vocês, é claro que não vale a pena você fabricar milhas, mesmo que orgânicas no Heavy Points, para depois pensar em foco nas aéreas nacionais. Ah, mas é errado fazer? Claro que não. Principalmente se você tiver uma estratégia para montar para essas empresas ou se estiver faltando pouca coisa do outro lado, beleza? Agora, minha sugestão, olha aqui, olha o prejuízo que você está levando aqui. Basicamente, se você transfere para Aves, o seu Heavy Point está valendo 55. Se você transfere para a Latam de 33 a 34 e para a Smiles com bônus de 90 e com bônus de 30, tá? Os melhores bônus que estão pintando aí. Você consegue desse jeito. Agora, é errado fazer? Não é, gente. Claro que não. Vai que você só tem o cartão da Revolut para fazer pontos. E aí você ganhou opções para você transferir. Então não tem errado nem certo. É tudo uma questão de perfil. O que eu digo para vocês aqui, racionalmente falando e financeiramente falando, se você transfere para Avios é melhor, porque a sua milha está saindo a R$55. Agora, se você transfere para a Latam, está saindo por volta de 33 e 34, e se você transfere para a Smiles com o melhor bônus, tá? Ela está valendo algo em torno de 30. Então aí você me diz, vale a pena ou não vale? Se você só faz ponto para a Latam, só tem o cartão da Revolut para fazer ponto orgânico, claro que vai valer a pena. Se você só tem estratégia para Smiles, você só tem o cartão da Revolut e você está querendo produzir milhas para esses programas nacionais, claro que vale. Agora, tem outra estratégia? Claro que tem. Foca no seu Revolut para fazer Avios, que é a milha mais cara que você tem, a melhor conversão que você tem no Heavy Points, e tem um outro cartão que pontua Livelo, que é o melhor para fazer pontuação nas aéreas nacionais, são aqueles clubes nacionais, ou seja, o Alcaixa, o Dux Experience, o Livelo. Esfera eu nem digo, tá? Porque a Esfera ainda tem esse meio termo aí, que a milha da Esfera é um pouco melhor. Mas se você estiver falando desses outros clubes, foca neles para você conseguir fazer a sua milha da Latam, ou da Smiles, ou da Azul, com bônus de transferência, tá? Financeiramente, é o que eu estou dizendo, é melhor você ter 2 cartões, foca na Revolut
para transferir para Avios ou para a Flying Blue e foca nesse outro cartão para você fazer aéreas nacionais, ok? Agora, não tem nada de errado você usar seus heavy points para fazer aéreas nacionais também, nada de errado, é o seu perfil. Agora eu digo para você, você ganharia mais se, por exemplo, você pontua 5 num caixa ícone e faz uma conversão, uma transferência bonificada a 70, 80, 90% com Smiles. Você está pontuando 5, que é 2 vezes mais do que o metal e 1,5 ou 1,75 a mais do que o plano Ultra. Entende? Então, se você tem um cartão que pontue mais do que 3 para mandar para as aéreas nacionais, é melhor que você use esse cartão para mandar para as aéreas nacionais, porque no Revolut Ultra você pontua 3. No Revolut Metal você pontua 2,5 e as milhas são extremamente valorizadas. Por quê? Porque ela transfere para programas que são melhores. Beleza? Mas era basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Não existe nada de errado. Agora, eu, na minha estratégia, particularmente, não cogito nenhuma hipótese converter heavy points para as aéreas nacionais, porque eu tenho outros cartões que são mais baratos, os pontos são mais baratos e que transferem com a mesma paridade e provavelmente com a mesma bonificação que a Revolut. Ah, mas pintou uma promoção, por exemplo, de 120 da Latam. Cara, aí vale a pena. Aí vale a pena, porque a transferência ela está com um ágio maior do que os cartões nacionais. Então, nesse caso, se eventualmente surgir uma promoção específica da Smiles ou da Latam com uma paridade, com uma proporção aí de bônus maior do que a gente já vê aqui nos cartões nacionais, aí pode valer a pena. Agora, se vier 1 para 1, na mesma proporção de bônus dos cartões nacionais aqui, vale muito mais a pena você usar seu caixa ícone, seu A Eterno, o seu Dux, os outros cartões que pontuam mais do que o cartão que você tem da Revolut para fazer as nacionais e foca na Revolut para fazer as internacionais, beleza? E eu falo aqui de Avios, mas todo o ecossistema que você tem de transferência lá é muito bacana para as aéreas internacionais. Mas lembre-se, não adianta você acumular milha em tudo quanto é tipo de programa e depois não usar. Elas vão expirar, você vai perder e você perdeu todo o seu esforço. Você tem que ter estratégia para cada uma das companhias, beleza? Era esse o recado que eu queria dar aqui para vocês. Não há nada de errado em fazer Revolut para as aéreas nacionais, só que pense que a milha da Revolut é muito mais valorizada no Avios ou na Flying Blue. Ou na Etihad, ou enfim, na Avianca, aquela que você tem estratégia internacional que as aéreas, os programas de milhas nacionais não entregam a paridade que a Revolut entrega, beleza? Então era isso que eu tinha para dizer para vocês aqui. Muito obrigado. Torne-se membro do nosso canal por R$ 3,99. É muito barato, gente. Você tem acesso a todo o conteúdo de forma antecipada. Se você não tiver condição de se tornar membro agora, tudo bem. Você curte o vídeo, comenta, compartilha. Participe do nosso canal de WhatsApp que está aqui na descrição do link. É de graça e você tem as principais notícias em primeira mão lá no nosso canal de WhatsApp, beleza? Então era isso que eu queria trazer para vocês aqui. Fica mais 10 segundos aqui que eu vou mandar mais 2 vídeos. Dá uma maratonada no nosso canal que a gente fala de tudo aqui sobre cartões, milhas e viagens, beleza? Viajar bem não é luxo, é estratégia. Voou.